A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à aula inaugural, a estreia do primeiro trimestre de 2022 com esta lição maravilhosa que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu sou o Diácono Denis Pereira, há mais de 20 anos atuando na escola dominical e todas as semanas, domingo, a partir da 1 da tarde, eu estou por aqui lhe ajudando a preparar a lição da próxima semana e desta vez nós estamos aí inaugurando, estreando o primeiro trimestre de 2022, um tempo de muita alegria. Eu quero lembrar que nós aqui temos as aulas preparatórias para as classes de adolescentes e juvenis, jovens e adultos, por isso se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações, isso é muito importante. Compartilhe com professores, com alunos, com outros superintendentes o nosso conteúdo. Fale para nós nos comentários a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho ajuda você? Então fale para nós aqui nos comentários e se ajuda você, compartilhe o link dessa aula com outros professores que precisam de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-los e ser ajudados também, porque aprendemos enquanto ensinamos e ensinamos enquanto aprendemos. Pegue sua revista e vamos juntos para a primeira aula da Escola Dominical, lição 1, a autoridade da Bíblia. Vem comigo. Lição 1, 2 de janeiro, a autoridade da Bíblia. O textual está em Salmo 119, 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Eu já quero aqui sugerir aos irmãos o livro do pastor e mestre Antônio Gilberto, em saudosa memória, A Bíblia através dos séculos. Gente, esse livro é extraordinário e vocês não podem deixar de ler esse livro. Se você já leu, fale para mim aqui nos comentários. Tem na CPAD, tem na Amazon, dá uma olhada aí. Tem como você comprar ele em PDF, em arquivo PDF, tem como você comprar ele físico mesmo, tá certo? Eu quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem o nosso site, você acessa o nosso Instagram, tem um link do WhatsApp para você acessar grupos de professores também, tem um link para baixar conteúdo em PDF, comentários, slides, enfim. Fique à vontade, nós estamos também à disposição dos irmãos no ano 2022 para atender o seu congresso, o seu evento. Atuamos há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. Se você é líder de departamento, deixe perguntas de liderança aqui para gravarmos conteúdos para vocês na série Treinando Líderes. E vamos juntos, avante no reino do Senhor. Feliz 2022, que este seja um ano de bênção para a tua vida. Introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia não é igual àquele produto que contém 1 grama. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Cuidado com aquelas frases de efeito, aquele ditado popular. A Bíblia aberta é a boca de Deus, a Bíblia fechada é só mais um livro. Não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. Aberta, fechada, queimada, riscada, cuspida, pisoteada, ela é a palavra de Deus e, portanto, ela é a fonte infalível de autoridade para a igreja. É a palavra de Deus. Muito bem. Tópico 1. A origem da Bíblia e a revelação divina. Pedro enfatiza que os escritos não têm origem nos homens, mas no próprio Deus. E em 2 Timóteo 3,16, Paulo deixa muito claro que toda a escritura é divinamente inspirada. Conversando com professores há alguns dias, e uma pessoa num dos nossos grupos aí no WhatsApp falou assim, porque existem alguns estudiosos que não aceitam como canônicos, como livros inspirados, os livros de Cantares, o livro de Jó,
Provérbios. Não, irmão. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a inspirada palavra de Deus. Irmãos, crendo, aceitando que esse livro inteiro é a palavra de Deus. Já tá difícil, irmão. Imagina se a gente ficar fazendo da Bíblia colcha de retalhos. Olha, isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui, não, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. O que nós vamos ter cuidado e estudar, para isso, claro, é para fazermos uma boa análise do texto, uma boa exegese do texto, para que a gente consiga extrair do texto aquilo que Deus está falando a nós. Se aquele texto é para a nação de Israel, isso aí a gente tem que analisar. Mas a Bíblia toda ela é a palavra de Deus. E aí eu faço aqui uma pergunta. Se a Bíblia é toda inspirada por Deus, então quer dizer que o adultério de Davi foi inspirado por Deus? Então quer dizer que a mentira de Ananias e Safira foi inspirado por Deus? As atitudes impulsivas de Sansão, a traição de Judas, isso aí foi tudo inspirado por Deus? E aí, responde para nós nos comentários, daqui a pouco eu volto. E se eu não voltar, se eu esquecer, você me cobra aí nos comentários. Veja, a Bíblia, portanto, é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nós temos aí a revelação geral, é aquela que Deus se faz conhecer pela natureza, ok? Então todos os homens podem conhecer a Deus, saber que há um Deus. Aliás, só o fato das pessoas negarem a existência de Deus. As pessoas escrevem livro, as pessoas fazem seminário e dizem, peraí, como você faz tudo isso do que não existe? Então só o fato de ter seminários, palestras, não sei o que, estudiosos, não sei o que, arqueólogos. Peraí, irmão, você está gastando dinheiro, tempo de uma coisa que não existe? Bom, então tem algo aí que não está batendo. Então você tem na história, Deus controla o curso da história, não é? No universo, né? Deus é manifestado nas coisas criadas. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, né? Então é preciso mais fé para acreditar que explodiu, bum! E aí tudo ficou no seu lugar. Olha que coisa interessante. É como você pegar assim, ó, trigo, ovos, manteiga, fermento, colocar dentro de uma bacia, chacoalhar e fazer assim para cima, ó, sair um bolo. É muito mais fé para isso do que acreditar que alguém vai lá com a mão, pega o trigo, pega o ovo, tudo na medida, bate, põe para... Aí, tem um bolo. Não é verdade? É a mesma coisa. É preciso mais fé para acreditar que o universo veio do nada do que existe um Deus que com seu poder criou todas as coisas. E é nisso que nós acreditamos. Muito bem. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina, não é? A natureza moral da humanidade, essa diferenciação do que é certo, do que é errado, revela o caráter moral de Deus. E também tem a revelação especial, não é? A revelação geral, ela denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. No entanto, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Então veja, João escreve aqui, ó, por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Leia João 3, 16 e 18. E aí eu te faço uma pergunta. É o pecado que levará o homem ao inferno? Ou qual seria esse pecado? Sabe qual é a razão de todo o pecado? A incredulidade. A Bíblia diz em João 3,18 que quem não crê já está condenado porque não crê. Por isso que João é um dos evangelhos, assim, é muito forte. Ele diz muito claro isso. A gente lê muito 3,16, mas leia o 18. Quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a incredulidade é a raiz de toda sorte de pecados. Porque se o homem crer em Cristo, então ele muda de vida. Todo o pecado que ele cometer, fora a incredulidade, ele será transformado. Mas se ele não crer, não resolve nada. Muito bem, então foram escritos esses sinais. João anota no final do seu
evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Muito bem. Evidências da autenticidade da Bíblia. Como eu falei aqui do livro do pastor Antônio Gilberto, leia esse livro. Esse livro é muito técnico. Ele é um livro um pouco grosso, acho que mais de 200 páginas. Eu li ele já há muito tempo. Vou comprar um novo exemplar, inclusive, para ter aqui na minha biblioteca. Biblioteca, né? Bom, biblioteca, coleção de livros, está valendo. Porque ele trata a questão da Bíblia como livro. Não simplesmente livro sagrado, também, claro, mas ele começa tratando como livro, a estrutura do livro. Evidências internas, autenticidade, nesse sentido, aquilo que significa que é verdadeiro. Bom, você tem aí, dentre as evidências internas, unidade e consistência. Então a Bíblia foi escrita num período de mais de 1.600 anos, sendo quase 1.500 anos o Antigo Testamento e cerca de 100 anos o Novo Testamento, tá certo? Ela foi escrita em dois principais idiomas, o grego e o hebraico, com algumas porções ali em aramaico, por cerca de 40 pessoas diferentes. Você tem aí pastor de ovelhas, você tem aí tocador de gado, você tem aí reis, você tem sacerdotes, profetas, juízes, você tem um erudito, como é o caso de Paulo, um intelectual, e você tem aí um leigo, como é o apóstolo Pedro. No entanto, há uma consistência literária, não há qualquer contradição na Bíblia. Aliás, algumas pessoas pensam que há contradição quando um evangelho diz uma coisa sobre o mesmo acontecimento e o outro diz outra. Por exemplo, acho que Marcos diz de um cego de Jericó, tem um outro apóstolo que vai dizer de 2 cegos. E tem ali algumas outras coisas que são diferentes. Por exemplo, a grande pesca. Se você ler nos 3 evangelhos, cada um vai usar palavras diferentes. Um vai dizer que Pedro lavava as redes. O outro vai dizer que Pedro consertava as redes. E é muito interessante. Opa, estamos falando aqui para professores, hein? Olha lá, preste atenção. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, hein? Toda vez que você ler os evangelhos, se Marcos, Mateus e Lucas são sinóticos, significa que eles são muito paralelos e têm histórias contadas pelos 3. É muito interessante você ler então as 3 ou as 2 histórias. E por que há diferenças, divergências de número, às vezes de lugar? Porque cada um está contando segundo a sua ótica. E você sabia que isso, para qualquer investigação, essa diferença de detalhes de um depoimento, de um testemunho, isso é considerado como que a gente pode usar aqui? Que palavra que a gente pode usar? Isso é considerado como que a gente pode colocar aqui? Um artigo a mais como verdade? Não é essa a palavra que eu quero usar. Porque se você escuta 3 pessoas falando do mesmo evento e estas 3 pessoas falam igualzinho, as mesmas palavras, tudo certinho, isso significa que esse depoimento foi combinado. Mas quando uma pessoa diz, olha, a porta estava entreaberta, e o outro diz, a porta estava fechada, significa que tem ali uma pequena divergência de detalhe, mas ele está falando a verdade, ele não foi coagido. É interessante pensar nisso. A Bíblia tem uma consistência, não há contradição nenhuma na Bíblia. Eu perguntei agora há pouco se o fato da Bíblia ser inspirada significa que o adultério de Davi com Batseba, mentira de Ananias e Safira, enfim, foram tudo inspirados por Deus, a traição de Judas. Claro que não! Então o que é inspirado? O testemunho, o relato destas coisas, não é? E isso, inclusive, entra em um dos outros aspectos que corroboram, não é, o texto bíblico, que é o aspecto da imparcialidade. Uma das coisas que nos dão tranquilidade da autenticidade, da veracidade do texto bíblico é a sua imparcialidade. Se esse livro não tivesse sido inspirado por Deus, os nossos heróis jamais seriam mostrados em seus momentos de fraqueza. Jamais o pecado de Davi com Batseba seria
relatado aqui. Jamais os erros de Salomão seriam relatados aqui. Jamais a fragilidade do próprio Cristo seriam relatados aqui. Cristo triste, angustiado, se sentindo com fome, com sede, cansado, não é verdade? Chorando. O que é isso? Imparcialidade. E todo o texto, para ser considerado verdadeiro, ele precisa passar por uma série de aspectos, entre eles esta consistência, essa uniformidade que somente o Espírito Santo poderia inspirar pessoas em lugares diferentes, de culturas diferentes, escrevendo histórias diferentes. Mas quando você pega a Bíblia, 66 livros, eles são consistentes. É um livro uniforme. São 66 livros que formam um só livro sem nenhuma contradição. A ação do Espírito Santo, claro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sempre digo, esse livro é um livro vivo. Essas palavras são vivas, ela penetra no nosso coração. Você tem aí as evidências de profecias e eventos futuros. Então, muita coisa já aconteceu e muita coisa que está acontecendo já foi profetizado na palavra de Deus. Nós temos aí, entre tantos eventos históricos e universais, o nascimento de Cristo. Nós temos aí a vida de Cristo, morte na cruz, sepultura, ressurreição de Jesus Cristo. Tem as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Tá certo? Então veja, a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história, também o mais amado e o mais odiado é a Bíblia Sagrada. Tá certo? Se você der uma olhada, tem um pastor adventista chamado Rodrigo Silva. Ele é arqueólogo. Se você colocar no YouTube, ele mostra um monte de coisa. São achados que atestam, não é? Acontecimentos que estão descritos na Bíblia. É muito interessante. Muito bem. Tópico 3. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Inscreva-se, meu irmão. Ative o sino de notificações. Dê like no vídeo. Comente para nós o que você está achando da nossa aula. E mande perguntas aí, sugestões. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial, é indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Nós não precisamos de uma nova revelação da Bíblia, de uma releitura da Bíblia, de uma atualização da Bíblia. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós, porque estamos em um novo mundo, em um novo tempo, e aí então a gente... Não! A Bíblia não é um livro velho. Antigo, ok, mas não é um livro velho. Há uma frase dita que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a Bíblia precisa ser obedecida, ela não tem que ser atualizada, ela tem que ser obedecida, vivida e praticada. O poder da palavra de Deus. A Bíblia é palavra que transforma, não é? Então Paulo escreve, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E a igreja não pode perder esta característica de pregar o evangelho, porque é o evangelho que muda o homem, é o evangelho que muda a mulher. Então a Bíblia, ela é poderosa para a destruição de fortalezas espirituais. A Bíblia é capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. E o próprio Cristo, quando tentado no deserto, ele reagiu não com dons espirituais, não, mas com a palavra de Deus. Qual é o propósito da Bíblia? Ela é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Cristo Jesus.
Então, é através da palavra de Deus que o homem é convencido pelo Espírito Santo. A Bíblia não relativiza os seus valores, porque eles são absolutos. Portanto, são inegociáveis, certo? Por isso que a igreja precisa pregar o evangelho. Eu disse esses dias no Instagram que nós não podemos abrir mão da nossa missão. A missão da igreja é pregar o evangelho, porque só o evangelho transforma o mundo. E essa é a maior contribuição que a igreja pode dar a esta geração e a este mundo perdido. Pregar o evangelho, porque o evangelho é transformador. Amém, queridos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Essa foi a nossa aula inaugural, lição 1, classe de adultos. Eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.